Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com você sobre o Reiki. Então, Reiki é energia, é uma palavra japonesa que significa energia. Então, Reiki em japonês e energia em português. Então, o Reiki, você sabe, foi trazido pelo Mikao Usui para o Brasil através da mestra Takata e outros mestres lá nos anos 30. Mas Mikao Usui era um médico japonês e ele tinha uma necessidade muito grande de curar os outros. Naquela época, ele nasce em 1865, vem a falecer no século XIX, vem a falecer no século XX, mas ele tinha uma ambição muito grande de poder ajudar as pessoas, de querer ajudar, de querer salvar o mundo. E ele vai para o Tibete e busca uma vida mais espiritual, aprende com os monges tibetanos algumas coisas, medita durante 21 dias, não é por nada que todos os nossos trabalhos, meditação de Arcanjo Miguel 21 dias, etc, né? Todos os cursos que a gente faz, nós temos ali uma limpeza de 21 dias, então tem um porquê, que eu explico melhor nos cursos. Então, Mikao Usui traz essa maravilha para nós, porque o Reiki, na verdade, ele não descobriu o Reiki não é uma coisa japonesa, já falei, nós somos energia, é o que nós somos sempre. Isso já era usado na Índia antiga, na China antiga, na época do Imperador Amarelo, isso muito antes de Jesus vir aqui para o nosso plano, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Reiki como cura real, tá? Então, qual é o propósito? O propósito do Reiki, sincero, é de reforma íntima, tá? É o aprimoramento dos conhecimentos, não só das leis de Deus que regem nosso universo, mas as leis que nós também devemos ter conosco. Nós falamos muito no curso de filosofia sobre ética, sobre caráter, sobre conduta, né? O caminho do meio, o caminho reto, mas isso não é externo, isso é interno, essa ética, esse caráter, essa vivência, esse caminho do meio é o que nós temos que achar dentro de nós. Lembra que eu falei lá atrás, né? A máxima de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então, nós vamos ter pontos negativos, pontos positivos, e os negativos nós vamos trabalhar. Então, o que que é isso, tá? O Reiki, essa energia, ela veio para nos ensinar a nós, homens, mulheres, a restituição de nós mesmos, a harmonia espiritual que nós perdemos, tá? Então, mostra pra gente essa sintonia, que é sempre através de um efeito exterior, que nós devemos ir buscar dentro do nosso interior, o que que esse exterior tanto nos desajusta, aonde nós temos, onde é que nós estamos errando, tá? Porque não é alguém que veio e lembra aquela história? Tem um obsessor comigo. Ora, veja. Será que o obsessor não somos nós mesmos? Será que o obsessor, ele realmente é externo? Ou será que nossa mente não está colocando muita negatividade dentro do nosso ser, dentro da nossa corrente sanguínea? Enfim, pensem sobre isso. Porque nós somos seres humanos e nós somos humanidade, matéria e espírito, e isso é inseparável, salvo quando o corpo físico padece, que chega o nosso momento, né, por algum motivo, por alguma enfermidade, por uma fatalidade. Enfim, tá? O que são essas enfermidades? Elas têm uma causa. Então, essa causa, ela vem do nosso plano mental, da nossa mente. Então, o que acontece? É aquela forma de pensamento. Eu já levanto de manhã preocupado, eu já levanto de manhã porque eu tenho que resolver a situação, algumas situações, eu não vou conseguir, eu vou me atrasar, eu vou... Olha quantas coisas já acumularam ali. Eu estou falando de coisas simples, porque essas coisas simples é que atrasam a nossa vida e não nos deixam viver em paz. Eu levanto preocupado e vou dormir preocupado. O medo por causa do Covid. Eu posso ou não pegar Covid? Então, eu não vou no mercado porque eu vou pegar Covid. Eu não posso sair de carro ou dar carona para alguém porque eu posso pegar Covid. Então, essas formas, pensamentos, elas vão trazendo desarmonia para o nosso corpo, para o nosso interior,
São estados vibratórios negativos. Esses estados vibratórios negativos, vai chegar um momento que você vai pegar Covid. Eu sinto muito em dizer, porque aí atrai muito medo, pessoal. Lembra que a gente falou sobre medo, sobre algumas situações de algumas doenças e seus estados emocionais. E o medo é o pior deles, porque aí você não vive. É óbvio que nós temos que ter todos os cuidados nesse momento, mas a gente precisa continuar vivendo, está bem? Então, o que que o Reiki veio trazer? Ele veio trazer uma consciência para essa nossa mente, tá? Para nossa alma e para o nosso espírito, tá? E vai se apoiar nessa energização, nessa autoenergização, ou na energização de um terapeuta, né, formado, e para que ajude a pessoa que vem buscar esse tratamento, mude as formas de pensamento, mude a forma de vida, busque melhores formas de resolver os seus problemas. A gente acaba sendo meio psicólogo, meio terapeuta, né? Terapeutas já somos. Antigamente, ninguém conhecia a energia Reiki, mas muitas pessoas já faziam alguma coisa nesse sentido, não só ouvindo o outro, como também quando colocava a mão, por exemplo, no ombro de uma pessoa que estava passando por alguma dificuldade e a pessoa trazia com aquela mão a energia, uma energia de amor, uma energia de compreensão, e a pessoa se sentia melhor. Vocês nunca ouviram falar que determinadas pessoas nos faziam muito bem, determinadas pessoas estavam ali, parece que levaram todas as nossas energias ruins, negativas. Essas pessoas já eram reikianas, talvez, né? Por quê? Porque a energia de amor, a energia dessa coisa concreta que vem do coração, da alma, e quer ajudar, quer trazer bons fluidos, quer beneficiar aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de conhecer a si mesmos, tá? Então, quando a gente é atacado por essas formas de pensamento, a gente deve tentar assim, ó, deixar uma sinetinha ali, ó, o alarme, toca um alarme, tá? Para que essas ideias perturbadoras já mude o pensamento, já mude essas formas de pensamento. Já busque alguma coisa que te trouxe alegria, busque alguma coisa que você lembra, que você gostaria de viver novamente. Sentimentos bons, sabe? Criar um sentimento de felicidade, eu acho que é bem importante, tá? Então, eu queria também dizer para vocês hoje que nós trabalhamos, o Reiki trabalha muito as cores também. Então, eu queria que vocês prestassem atenção. Por exemplo, eu vou falar de algumas, tá? Nós falamos sempre de 7 raios, os 7 mestres, os 7 anjos, os 7 arcanjos, né? Mas hoje eu quero falar alguma coisa diferente para vocês aqui. Eu trouxe aqui, por exemplo, a cor cinza, tá? Agora nós vamos entrar na época do outono e é tudo um pouco cinza, as folhas começam a cair, tem lugares que são lindos, maravilhosos, né? Começa a cair as folhas, fica tudo muito colorido. Mas a cor cinza, ela não é uma cor que quando a gente está depressivo, ela pode representar sim indecisões e ausência de energia, tá? Mas qual a função dessa cor? A função dessa cor, ela regula no nosso sistema nervoso central a dopamina, que é um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. Então, a gente tem que pensar na cor cinza como uma sensação de prazer, tá bem? E não como algo que vai te tirar a energia. Nós temos o branco, tá? Que ela trabalha a parte do córtex esquerdo, tá? Do nosso cérebro, que é responsável pela lógica, pela comunicação, tá? E ele sugere sempre limpeza, paz, pureza. Transmite uma ideia de frescor, de calma. Então, lembra quando a gente, normalmente, quando vamos para o centro espírita ou um reikiano, ele vai te atender de branco,
tem um motivo para a pessoa estar assim. É para trazer essa calma, para trazer um ambiente de paz, de tranquilidade, tá? O branco ele serve para isso, é a pureza, né, que a gente fala. O vermelho é uma cor muito forte, né? Então ele trabalha muito essa questão das amígdalas, tá? Mas também é ligada às estruturas do prazer, tá? Então, só que é uma cor muito emotiva, é a cor da fertilidade, de impulsos, tá? E da sexualidade. Então, essa cor, quando ela está muito ativa, nós temos tendência os chakras mais ligados à terra, que é o umbilical, plexo solar e o chakra básico, deles estarem um pouquinho desalinhado. Então, nós com o Reiki, né, ou quem tem esse conhecimento, vai alinhar esses 3 chakras, ok? O roxo ou lilás ou o que a gente chama de cor violeta, né? Então ele trabalha muito esse polo central, não só o terceiro olho que nós dizemos que ele é mais azul índico, né? Mas até o 7º chakra, que é o primeiro chakra do nosso próximo corpo, superior, tá? Qual é o efeito dele? Ele é responsável pelo planejamento das ações, tá? O movimento do pensamento abstrato. Então, quando as formas pensamentos estão negativas, é falta desta cor, desse pensamento, dessa cor, que vocês podem trazer essa cor como forma pensamento para poder transmutar esses pensamentos negativos. É assim é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Ele estimula, tá? É a cor do mistério, da espiritualidade. Tem que cuidar, porque quando a gente está com formas pensamentos negativos, ele é muito egoísta, tá? A pessoa é muito egoísta e tem muita ganância. Então, a falta desta cor, desse estímulo dessa cor para transformar e transmutar essas formas pensamentos, tá? Ela serve como estímulo para que essa ganância, esse egoísmo seja eliminado um pouquinho da nossa mente, ok? E vamos falar do rosa também, tá? Que o rosa ele controla controla as sensações, as emoções. Então, na falta de amor, essa cor ela não vibra, ela não está vibrando dentro dos nossos corpos, né? O rosa ele traz um amor incondicional, ele traz muita paz. Quando a gente trabalha muito essa cor na nossa glândula do timo, ele traz muita paz para a gente e para a pessoa que também que está sendo tratada. Se você é um reikiano, se você é um passista, né, trabalhar muito com essa cor rosa. Lu, mas aí como é que eu vou saber se eu estou trabalhando com a cor certa? Eu costumo dizer para os alunos que não pensem, deixa que flua, porque muitas vezes, por exemplo, assim, o verde que nós trabalhamos a cura, né? Todo mundo sabe que é a luz da transmutação, a luz da chama da verdade e a cura. Muitas vezes tu vai trabalhar a cura de um paciente e na tela mental do terapeuta aparece uma outra cor. É porque talvez naquele momento o paciente estivesse precisando, você está trabalhando, você está pedindo a iluminação da cor verde, está trabalhando com o arcanjo Rafael para que a cura seja efetivada, mas daqui a pouco aparece na tua tela mental uma outra cor. É a cor que era necessária para aquele momento. Eu não me preocupo muito com isso, com as cores na hora que eu estou aplicando o Reiki em alguém, porque tudo acontece, flui muito rapidamente e o fluxo da energia é muito forte, então nem dá tempo de ver alguma coisa, porque eu não sou médium de vidência, algumas vezes acontece, mas é muito raro, mas eu sinto fluir a energia, eu sinto cheiros, eu sinto que a pessoa está sentindo, mas não me preocupo muito com isso não, tá? Eu só quis aqui colocar para vocês que quando vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem utilizar essas cores para poder se trabalhar. Obviamente que tem muito mais, tá? Nós trabalhamos com 22 raios de luz, cada um para uma situação, para um determinado setor da nossa vida, mas isso é para um outro momento. Eu gostaria de dizer para vocês que o Reiki é algo muito especial,
De todas as terapias que eu faço, é o que eu mais gosto, na verdade, é o que eu mais me identifico, por não ser ligado a nada, a religião nenhuma, a, ou enfim, não é ligado, não é um dogma, é simplesmente o que nós somos, energia. E essa energia, ela é perfeita, a gente só esquece disso. A gente se perde do caminho muitas vezes, e esse caminho ele tem que ser retomado. Se vocês não quiserem, não tiverem interesse, por exemplo, num curso de Reiki, não tem essa obrigação de fazer um curso de Reiki. A única coisa que eu peço a vocês, eu busco as palavras porque o Reiki é sentir e não tem algo para explicar o Reiki desta forma como eu estou sentindo agora. Então, e quando eu aplico, quando me auto-aplico, é tão grandioso isso que você não precisa fazer um curso de Reiki. Você precisa sentir a energia. Você precisa sentir quem você é. Você precisa saber quem você é. E para isso, nós precisamos tirar o excesso de preocupação, precisamos tirar o medo da nossa vida e, principalmente, tirar a palavra não da vida de vocês. O eu não posso, o eu não sei, o eu não consigo atrasa muito a vida de vocês, atrasa muito o espírito de vocês, atrasa muito a alma, ela fica presa a coisas desnecessárias, a coisas que não são nossas. Vocês são luz, filhas de um Pai maravilhoso, vocês têm Ele dentro de vocês e eu peço que vocês sintam isso sempre, principalmente em tempos de tribulação, de pandemia, onde muitas informações chegam para nós e eu quero gravar algo especificamente sobre essa questão da Covid, porque eu tenho acompanhado alguns médicos e tenho acompanhado gente que realmente tem embasamento para falar. Então, eu só peço a vocês, por favor, muita paz, muita tranquilidade, continuem a vida de vocês. Se perderam alguém, eu também já perdi. Procurem entender que existe um propósito para tudo. Nada, nem a folha de uma árvore, isso já como é que a gente diz? É um ditado antigo. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba, que Ele não permita. Então, por gentileza, permitam-se ser felizes mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de dificuldade. É aí que o soldado se mostra. É aí que o Filho de Deus aparece. Fé, confiança em vocês mesmos. Eu também me desestruturo, principalmente pela questão animal. Mas eu volto ao foco, porque aqui eu preciso estar. E se eu não estiver aqui, os animais que eu tenho em casa não vão ter quem cuide deles. É difícil, a caminhada aqui não é fácil, mas nós podemos vencer tudo isso. Se não fosse para estarmos aqui, nós estaríamos em qualquer outra morada da casa de nosso Pai. Então, se estamos aqui, vamos cumprir bem nosso papel? Vamos parar de reclamar? Vamos parar de brigar? Vamos parar de nos cobrar tanto? Eu ando meio brigona por causa de política, tá? Isso é uma outra coisa. Vamos respeitar um pouco mais, vamos ter um pouco mais de ética, vamos ter um pouco mais de felicidade. Vamos buscar a nós mesmos dentro de nós. Vamos buscar mais a Deus. A questão política estão nos afastando daquilo que é mais sagrado.
Quem gosta de igreja não está podendo ir. Quem gosta de culto não está podendo ir. Quem gosta de centro espírita não está podendo ir. Porque existe uma política aí também que está atrapalhando a nossa vidinha ali. Mas isso é uma outra coisa para um outro momento e também não sei se vou comentar sobre isso não. Não faria, eu acho, uma live sobre isso. Uma live não, um vídeo, né? Live eu não gosto. Pessoal, desculpem a minha simplicidade, desculpem a minha forma de colocar as coisas. Quem me conhece sabe, eu escrevo melhor do que falo. Eu espero que vocês, que eu tenha conseguido passar alguma coisa boa para vocês, mas acima de tudo, muita fé. Não esqueçam das orações. Oração é conversar com Deus, não é ajoelhar no milho e nem rezar o terço. Façam uma oração que vocês estejam afinizados, que vocês gostem, que vocês se sintam bem. Sejam felizes. Conquistem aquilo que vocês querem. Cuidem as formas de pensamento. Perfeito? Uma boa noite a todos. Até um próximo momento. E conforme os temas vão chegando, eu vou passando para vocês. Se houver perguntas, vocês sabem que eu tenho rede social, a maioria sabe meu telefone. Eu estou à disposição. Um grande abraço, um bom início de semana, um feliz Dia da Mulher. Para quem é mulher. Um beijo grande.